Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração. Nós queremos te agradecer, a Deus, porque o Senhor já tem feito algo em nós, através das músicas, dos textos bíblicos. Mas neste momento, nós vamos ouvir, ó Deus, a exposição da Tua Palavra. E nós queremos pedir, ó Pai, que por intermédio do Teu Santo Espírito, o Senhor venha trazer, ó Deus, iluminação e os princípios do Teu reino ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos reorientar a nossa vida, os nossos desejos e as nossas práticas, ó Pai, não à luz da cultura secular que nos envolve, mas à luz do reino de Deus, ó Pai. Então nós pedimos que o Senhor faça isso nessa noite para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos caminhando na série, Descomplique. Nós estamos olhando para a Epístola de Tiago e hoje eu vou finalizar o capítulo de número 2. Pela manhã nós estudamos, parte do final. Geralmente, deixa eu só dar um adendo aqui, geralmente os pregadores pregam esse texto que nós pregamos em duas partes, em uma parte só. Geralmente o pessoal faz isso. Mas eu acho que as ilustrações e as lições são tão ricas, que se nós pregamos esses dois exemplos que Tiago traz, que um é Abraão e o outro é Raabe, sobre a prática da fé, sobre o desenvolvimento da espiritualidade cristã, se nós pegarmos esses dois exemplos e fizermos somente um sermão, nós estamos empobrecendo, minha humilde opinião. Eu sei, grandes pregadores como Spurgeon pregou em um texto só, mas na minha opinião, com todo respeito aos outros pregadores, na minha opinião, a gente precisa fazer um fatiamento do texto. Mas deixa eu lembrar vocês o que nós estamos estudando. Primeira coisa é para onde a carta aponta. A fé que Tiago está nos mostrando, essa fé prática do cotidiano, do dia a dia, não uma fé intelectual, não uma fé de discurso, mas uma fé viva. Essa fé viva move os discípulos a darem passos em obediência radical. Obediência radical. O que significa obediência radical? Sim, é obedecer o evangelho de A a Z. De A a Z. Muitas vezes, dentro da nossa cultura evangelical brasileira, nós temos a tendência de fragmentar o evangelho. E quando nós fragmentamos o evangelho, o que acontece? Nós selecionamos as partes que nós queremos cumprir, ou que nós queremos, praticar, e as que nós não queremos praticar. E isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Você abraça a espiritualidade cristã de uma forma total na sua vida, ou você não o faz. Então não tem como você escolher partes da espiritualidade cristã para praticar e outras partes não. Então a fé de obediência radical tem a ver com você abraçar o evangelho de A a Z. E quando você abraça esse evangelho de A a Z, o seu caráter é moldado ao caráter de Cristo Jesus. E isso é importante, porque nós somos chamados a termos o caráter de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele entra na história como Deus encarnado por dois motivos. Primeiro motivo, para nos salvar, para criar reconexão, porque nós éramos pecadores e nós precisávamos de um Salvador. Então Deus, na sua imensa misericórdia e graça, providencia o Deus encarnado, o Cristo, para entrar na história e viver a vida que nós deveríamos viver e morrer a morte que nós deveríamos morrer. Então Cristo Jesus faz isso na história e ao fazer isso, ele se torna um modelo de vida para nós. E aqui é a segunda parte.
Cristo se torna um modelo visível, real, do que significa amar e ter devoção a Deus. Então o nosso caráter deve ser moldado ao caráter de Cristo, tornando então o Evangelho conhecido no contexto aonde nós estamos inseridos. Sim, você é chamado para ter o seu caráter moldado por Cristo Jesus e em Cristo Jesus para testemunhar do Evangelho. Então veja só, aqui é um outro paradigma que muitas vezes nós não nos atentamos. No nosso mundo evangelical, o cristianismo se tornou uma religião do self-service. Ou seja, existe um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, mas esse Deus poderoso, Criador de todas as coisas, ele tem um propósito, que é servir você. Isso é o que muitas das igrejas evangélicas pregam por aí. Mas a espiritualidade bíblica cristã diz que não. A espiritualidade bíblica cristã verdadeira diz que existe um Deus Criador dos céus e da terra, e ele não veio simplesmente ele não veio servir você, mas ele convocou você para servi-lo. Então você deve, de alguma forma, testemunhar. Eu sei, isso não é confortável, a gente prefere o primeiro discurso, né? Porque quem não gostaria, né, de ter ali o Deus Criador dos céus e da terra servindo aos seus desejos? Quem não gostaria, né, ter uma lâmpada mágica, né, se tornar um Aladim da vida real, né, esfregar a lâmpada mágica, aparecer o gênio e falar, tenho três desejos para você. Mas isso aí é contos de fadas, não é Bíblia. E tem muita igreja por aí pregando o quê? Contos de fadas. Mas não Bíblia. Eu sei, contos de fadas é gostoso para o coração, mas não te ajuda a lidar com a vida real. Não te ajuda. Porque na vida real tem crise, na vida real tem problemas no casamento, na vida real existe violência no lar, na vida real existe fome, na vida real existe frio, na vida real existe decepções. E o gênio da lâmpada não existe na vida real. Perceberam o problema? Então veja, abre sua Bíblia, Tiago capítulo 2, somente 2 versículos. E eu espero, sinceramente, Lucas, que hoje bata o meu recorde de diminuindo o tempo aqui para sua alegria, né? Porque eu tô aqui, o Lucas é o meu, como que eu digo, o meu coach de tempo. Eu falo tão mal de tempo, mas o Lucas se tornou o meu coach de tempo. Quando eu vou bem, ele dá o ok, quando eu vou mal, a primeira coisa que ele me fala é sobre o tempo. Então, coach de tempo, segura aí, vamos ver até onde eu consigo ir com 2 versículos. Caso semelhante, versículo 25, continuando o texto que nós lemos pela manhã. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Lembre-se, né, que Tiago, de manhã, o presbítero Sebastião pregou e ele falou sobre Abraão, e Abraão começa também dizendo a mesma coisa. Abraão não foi justificado pelas suas obras, pelas suas ações, pelas suas atitudes, e daí ele está dizendo assim, caso semelhante ao de Abraão, é o de Raabe, a prostituta. Então, só dou um parênteses aqui. Se você não ouviu a mensagem da manhã, corre no podcast, nas redes sociais e assiste para você não ficar boiando nessa aqui. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E aqui se encerra um dos capítulos, lembre-se, o capítulo-chave da epístola de Tiago, ele encerra com o versículo de número 26. Então veja só, o axioma da nossa mensagem, o ponto da nossa mensagem. Como exemplo de fé e recipiente da escandalosa graça de Deus, Raabe arriscou tudo por temor ao Deus soberano para a propagação
da sua glória. Esse é o ponto que a gente quer chegar hoje. Raabe, ela era um recipiente da graça escandalosa ou da escandalosa graça de Deus. Por que eu estou falando? Porque nós precisamos reorientar a nossa vida através da verdade da graça. Mas antes de fazermos isso, deixa eu te mostrar uma coisa. Fé que justifica e obras que evidenciam. Verso 25. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Veja, uma das coisas importantes que nós temos aqui, que é um ponto de tensão, será que a teologia de Tiago é diferente da teologia de Paulo? Porque se você olhar as cartas de Paulo, Paulo vai justificar, não, você não é justificado por obra nenhuma. É tudo pela fé. É tudo pela fé. Veja só, deixa eu tentar te ajudar com isso para você nunca mais cair nessa dúvida, né? Porque geralmente quando a gente lê, a gente tem essa dúvida, sim. Não, a teologia de Paulo e de Tiago, elas não são diferentes, elas não estão em conflitos, mas são dois lados de uma mesma moeda. São dois lados de uma mesma moeda. Veja só, olha só. A resposta tem a ver com duas nuances diferentes para a palavra justificar. O verbo grego dikaió, que é a palavra usada no grego que tanto Tiago quanto Paulo usam, né, para falar sobre justificação, é a mesma palavra. E essa palavra ela tem nuances diferentes, que dependendo do contexto, a palavra pode ter um significado ou outro. Declarar justo, um dos significados, como um processo judicial ou provar ser justo. Então, o que acontece? Veja, Paulo está olhando para a raiz da salvação. No momento da salvação, somos salvos por meio da fé e mais nada. Do outro lado da moeda, Tiago está olhando para os frutos da salvação. Depois da salvação, depois de plantada a raiz da fé, nossa vida dará os frutos das boas obras que Deus faz em nós para revelar a sua glória. Há também duas perspectivas distintas envolvidas nessa diferenciação. Paulo olha para a vida da perspectiva de Deus, e Tiago olha para a vida da perspectiva humana. Então perceba, são dois pontos completamente diferentes tratando da mesma palavra ou do mesmo assunto. Paulo emprega a palavra justificado no sentido de declarando justo aos olhos de Deus, a despeito do fato de que continuamos na condição de pecador. Essa aqui então é uma dádiva. Essa dádiva é conseguida, ou é conquistada, melhor dizendo, por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando Paulo está falando de justificação, está falando daquilo que nós não podemos fazer de maneira nenhuma. No entanto, Tiago, ele está se dirigindo ao cristão que já experimentou a dádiva da salvação, e por isso ele emprega o termo justificado no sentido de provar que sou justo aos olhos de outras pessoas, para mostrar que recebi de Deus a dádiva da vida eterna. Então, vocês perceberam a diferença? Então, deixa eu te mostrar um quadro, os dois lados da mesma moeda. Veja só, Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E o Tiago 2,24, que vai dizer, vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Parece o quê? Conflitante, mas são dois pontos diferentes. Eles estão olhando por pontos diferentes. Perceba, Paulo emprega justificado no sentido de declarando justo
Tiago, ele está empregando o justificado no sentido de provar ser justo aos olhos dos outros. Agora, veja, Paulo mostra como o incrédulo se torna um cristão. Tiago mostra como vive um cristão. Ainda, olha só, Paulo lhe dá ênfase à raiz da salvação, aonde a salvação se inicia. E Tiago, então, dá ênfase ao fruto da salvação. De um lado, a raiz da salvação. A raiz da salvação, aonde se inicia a salvação, sem a ação de Deus você não consegue. Não existe boa vontade no seu coração. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então essa é a posição que Paulo está olhando. Tiago está olhando para aquele que já recebeu a dádiva. Aquele que já é salvo. Aquele que está no processo de santificação. E daí ele está falando, não, o cristão ele deve viver e demonstrar o quê? Boas obras. Ele deve viver e demonstrar que ele recebeu a ação poderosa do Espírito Santo. Ainda, perceba, ele destaca a disposição interna. Paulo está destacando a disposição interna. Tiago destaca as ações externas. E por último, Paulo mostra o papel de Deus com a participação humana. E Tiago mostra o papel do homem com a ajuda de Deus. Então, existem dois pontos diferentes aqui, quando a gente está falando de justificação. Então, a fé, para você não sair daqui a dizer, não, aquela igreja disse que o pastor, o presbítero Sebastião, ouvimos sobre a fé, e a gente tem que fazer porque você é salvo. Por isso. Porque você está num processo de santificação. Você já passou pela salvação. Agora isso, lógico, se você realmente abraçou a fé da forma bíblica, da forma como a Bíblia ensina. Talvez você ainda não abraçou a fé e você precisa, então, passar pelo primeiro processo. Mas daí a única coisa que você pode fazer é ganhar consciência, se ajoelhar diante de Deus e clamar por misericórdia. Somente. Vencida essa etapa, deixa eu te mostrar algumas coisas que o texto mostra para a gente aplicar a nossa fé no nosso cotidiano. A graça não respeita estereótipos. A graça não respeita estereótipos. E deixa eu falar para você uma coisa. Talvez isso aconteça muitas vezes em igrejas tradicionais. Porque, às vezes, em igrejas tradicionais, nós temos famílias tradicionais. E porque nós temos famílias tradicionais em igrejas tradicionais, a gente acha que famílias tradicionais em igrejas tradicionais têm posições tradicionais. Mas isso não quer dizer nada para o reino de Deus. Deixa eu deixar isso bem claro para você. O reino de Deus quebra com todos os estereótipos. O reino de Deus, ele não respeita, com todo o amor e carinho que o reino de Deus tem pelas pessoas, mas o reino de Deus não respeita isso. E isso fica bem claro quando Tiago está escrevendo. Porque veja, não existe sociedade ou cultura mais tradicional que a cultura judaica. Não existe sociedade ou cultura mais tradicional que a cultura judaica, que respeita as hierarquias, que respeita as famílias, que olha para o sobrenome das pessoas. Apesar de Campinas ser uma grande cidade, ainda ela tem algumas coisas provincianas. Eu não sei aqui muito em Sorocaba, mas em Campinas, o seu sobrenome diz quem você é. O seu sobrenome diz quem você é. Então, às vezes, as pessoas... Eu pastoreava uma grande igreja em Campinas, e as pessoas perguntavam, você é o Wellington? A pessoa mais tradicional... Se você quer saber se a pessoa é um campineiro da Gema, ela vai falar assim, mas você é o Wellington? Mas o Wellington do quê? Ele quer saber qual é o seu sobrenome. Wellington do quê? Do quê? E eu, como eu tenho 2 sobrenomes, né, eu tenho o nome da minha mãe, como a maioria das pessoas, e do pai, né, o da minha mãe era mais bonito, Scacinati,
né, italiano eu sempre usava da minha mãe. Eu sou o Wellington Scasinati. Olha só, né? Da onde? Da Itália? Da Itália. E daí, perceba, né, você fazia uma média com as pessoas. Isso acontece, isso faz parte da cultura local da cidade. Mas isso não tem a ver com a cultura bíblica. Isso tem a ver com a nossa cultura. Mas a cultura do povo judeu era quase como a nossa. Ou como essa cultura que muitas vezes busca de qual casa você é. Qual é o seu sobrenome? Agora perceba o que Tiago está fazendo. Tiago ele pega e fala sobre Abraão. Existe homem ou líder mais proeminente na cultura judaica do que Abraão? Existe? Não. Abraão ele vai ser o pai, como nós vimos pela manhã, o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem. Esse é o Abraão. Então o primeiro exemplo que Tiago pega é o cara da vida tradicional. É o Abraão. E daí Tiago vai pegar o segundo exemplo. E veja, tinha um vasto campo de exemplos para Tiago pegar. Não tinha? Um vasto, porque existem milhares, mas milhares de personagens bíblicos. Milhares. Eu mesmo escolheria um outro personagem. Se eu tivesse que estar no lugar do Tiago, escrevendo uma carta para uma comunidade, e tivesse que criar paralelos, colocar um homem e uma mulher, eu escolheria uma outra heroína bíblica. Por quê? Porque Tiago ele pega uma heroína altamente complicada. Ele pega Raabe, a prostituta. E não é a única vez que Raabe é chamada de Raabe, a prostituta. Ela será chamada de Raabe, a prostituta, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, verso 31, quando fala dos heróis da fé. Olha o que diz. Pela fé, a prostituta Raabe. Pela fé, parece que não cabe, né, as palavras, né, do autor bíblico com a Raabe. Parece que não cabe. Não cabe. Você fala assim, mas calma aí. A Raabe, por que o autor continua colocando, adjetivando? Ele continua adjetivando Raabe como a prostituta. Por quê? Porque essa é uma pergunta que você deve fazer. Porque nós temos alguns estereótipos de fé. Mas a graça de Deus não respeita os nossos estereótipos. Você sabe por que muitas vezes nós não temos um impacto evangelístico efetivo na vida das pessoas? Porque nós temos preconceitos, nós criamos estereótipos. Nós achamos que determinadas pessoas não receberão bem a mensagem do evangelho. E porque nós criamos esses estereótipos, nós diminuímos o poder da mensagem do evangelho. E isso não acontece somente com pessoas marginalizadas, como a prostituta Raabe, mas acontece muitas vezes como pessoas do nosso convívio normal, amigos que trabalham com a gente olha para aquele cara e fala, não, aquele cara é muito bagunceiro, ele não vai querer saber do reino de Deus, mas quem disse isso para você? Você criou esse estereótipo, você criou esse preconceito. Você está limitando o poder da ação do Espírito Santo de Deus. E o autor bíblico continua adjetivando Raabe como a prostituta para mostrar que a graça não respeita estereótipos culturais. A graça de Deus alcança tudo e a todos. Se nós estivéssemos numa igreja pentecostal, eu ouviria um amém neste momento. Mas nós estamos em uma igreja presbiteriana. Veja,
A graça de Deus, ela é tão poderosa que Raabe, a prostituta, ela entra para a genealogia do seu Salvador, Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo 1, verso 5 e verso 6. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi quem? Mas é só Raabe que tem problema nessa genealogia aqui? E a Ruth? E a Ruth? Mas fala assim, mas a Ruth tem até tem um nome bíblico com o nome dela? Tem mesmo. Assim como tem Esther, mas tem mesmo. A Bíblia é feita de gente problemática. Deus não esconde os pecados dos seus heróis. Não esconde. Quem esconde pecado é você, eu, que somos hipócritas, que nós queremos fazer aqui, nós queremos fingir uma imagem que nós realmente não somos. Mas Deus não tem medo do pecado. Se Deus tivesse medo do pecado, Ele não se encarnava na pessoa de Cristo Jesus. Quem que é Ruth? Só para lembrar você quem é Ruth. Ruth é a Moabita. Segundo Gênesis, capítulo 19, versos de 30 a 38, o povo moabita se origina de um incesto entre Ló e sua filha mais velha. Era um povo impuro, segundo a cultura judaica. Ruth, a moabita de um povo impuro, também está onde? Na genealogia de Jesus. Obed gerou Jessé. Jessé gerou quem? Davi, o grande rei. A dinastia do Messias será conhecida como a dinastia da casa de Davi, porque Davi é o grande rei. Gente complicada, gente com problemas de caráter, mas gente alcançada pela graça de Deus. Isso não é a história somente de Ruth e de Raabe. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Nós, muitas vezes, quebramos os princípios do Evangelho do Reino. Nós, muitas vezes, desviamos os nossos corações das verdades bíblicas e somos seduzidos pelas coisas da cultura. Nós somos as Raabes e as Rutes. Nós somos aqueles que não éramos do reino de Israel, mas fomos enxertados pelo Messias no reino de Israel. Nós somos estes. Percebam. Agora veja, isso é tão evidente para mim que Tiago está brincando com os extremos para deixar evidente a graça de Deus. Ele pega Abraão e Raabe. Abraão é o patriarca do povo judeu. Raabe, uma prostituta no meio de uma nação gentia. Abraão é o amigo de Deus. Raabe vivendo no meio dos inimigos do povo de Deus. Abraão, ele é um grande líder. Ele é um grande líder, um homem rico. Um homem rico. Se você lê o Antigo Testamento, você vai perceber, conforme Abraão, que era um homem rico e nômade, conforme ele se movia, ele quebrava a economia dos lugares que ele estava. Basta olhar com detalhes o texto, você percebe que alguns reis da época pediam para que Abraão não fosse embora, porque se Abraão fosse embora, ele quebrava a economia daquela região, daquele reinado. Agora veja, Raabe é uma cidadã comum.
Porque Deus age em grandes e pequenos homens. Deus age nos grandes e nos ordinários. Porque Deus, como vai dizer Tiago mais à frente, e nós vamos estudar isso, Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Deus está trabalhando com todos e com todos. Veja, e ainda, Abraão está no topo da ordem social. E Raabe está na base da ordem social. Perceberam? Deixa eu te dar um conselho aqui. Todos nós cometemos erros, todos nós pecamos, todos nós vacilamos, todos nós decepcionamos alguém, todos nós. Mas Deus não vai descartar você. Deus não descarta você pelos seus erros. Deus, em Cristo Jesus, Ele continua te amando nos seus erros. Deus, Ele não te deixa porque você cometeu algum tipo de pecado. Deus, Ele continua te amando. Porque essa é uma verdade teológica das Sagradas Escrituras. E nós precisamos aplicar isso. Sabe por que muitas vezes as pessoas, alguns cristãos, deixam de atuar dentro de uma comunidade cristã? Porque elas se sentem inadequadas. Sabe? Eu não posso, pastor, eu não posso trabalhar, porque afinal de contas eu não posso servir porque eu tenho muitos pecados. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quem não tem? Quem não tem? Quem não tem? Louvado seja Deus, porque Ele ultrapassou a nossa grosseira imoralidade, estendeu o seu braço sobre nossa pecaminosidade e nos trouxe para a sua família. Nós somos recipientes da escandalosa graça de Deus. Este é o quadro completo da justificação pela fé. Este é o quadro completo da justificação. Como pode um Deus santo ser justo e ainda incluir você e eu na sua família? Nós que somos pecadores de uma única forma, porque apesar da sua justiça, porque apesar da sua ira contra o pecado, Ele entrega o seu filho, o seu único filho, o filho a quem Ele amava, para cumprir, para viver a vida que nós deveríamos ter vivido e morrer a nossa morte, a morte que nós deveríamos morrer. E aí nós experimentamos a justificação, a graça, e é por essa graça que nós somos salvos. E é por isso que a graça não respeita estereótipos. Só por isso. Segundo, a graça é evidenciada na reverência. A graça, ela é evidenciada na reverência. Olha o que diz o verso 25. Acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. E a pergunta é, como Raabe demonstra seu temor e reverência de forma concreta? E aqui eu preciso chamar o texto que nos apresenta Raabe. Então a gente precisa ir até Josué, capítulo 2, versos de 8 a 11, que é onde nós temos, né, a Raabe como uma protagonista. Olha só o que diz a partir do verso de número 8. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu
esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. O que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, deixa eu te lembrar uma coisa. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel sai do Egito, fica anos e anos caminhando no deserto por causa da desobediência. E Josué, porque Moisés ele não entra na terra prometida, né? Ele, ao invés dele tocar a rocha, ele bateu na rocha, então ele não pode entrar na terra. Moisés ele morre olhando para a terra prometida, e daí Josué recebe o bastão de Moisés para entrar aonde? Na terra prometida. E daí eles atravessam novamente o mar, o Mar Vermelho, e eles estão indo, eles enfrentam 2 reis, o rei Seom e o rei Og, eles aniquilam os reis, e isso começa a chegar aonde? No jornal, né? Não tinha redes sociais, mas a rede de fofoca naquele tempo é tão boa quanto a nossa hoje. Então, todo mundo começa a ouvir, né, as fofocas a respeito do que Deus está fazendo por um povo que está chegando em Canaã. Veja, a Raabe, ela não tem toda a informação de quem é Deus. Ela não tem um livro teológico, uma revelação escrita, como nós temos hoje, né? Nós temos a Bíblia, uma revelação escrita. Ela não tem. Ela tem simplesmente fatos do que está acontecendo. Alguma coisa diferente está acontecendo. E veja, olha o que acontece. O verso de número 9 nos dá: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Ela faz uma afirmação: sei que o Senhor deu para vocês essa terra. Isso já me chegou aos ouvidos. E veja, as pessoas do nosso povo, de Jericó, tá com medo. Nós estamos com medo de vocês. Agora perceba o último versículo. Quando soubemos disso, do que Deus está fazendo, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem. Para um pouco e vem comigo numa coisa. O que impressionou o povo de Jericó? O que impressionou o povo de Jericó para eles ficarem desanimados e com medo? Gente, não é uma pergunta retórica. O que desanimou o povo de Jericó diante do que eles estavam vendo e ouvindo a respeito da ação de Deus? O que desanimou? O que causou terror? É fácil. É simples. Está na cara. Sabe aquela prova de falso e verdadeiro, que se você já sabe qual é a resposta, mas eu sei que você está com medo de responder? Tá, fique tranquilo, se você responder errado, a graça te salva dessa resposta errada que você deu, e fica tranquilo, Deus não vai levar isso em conta na sua conta. Perceba, Deus está fazendo algo, e isso cria espanto, deslumbramento. Por que hoje,
Por que hoje, quando as pessoas olham para as nossas vidas, elas não têm o mesmo espanto e deslumbramento? Por quê? Porque se você me falar assim, mas veja bem, pastor, viu? Deus abriu o mar, Deus venceu nações. O negócio, assim, esse povo era um povo nômade do deserto, assim, com maioria de mulheres e crianças, e eles vão lutando e vencendo e ganhando. É algo miraculoso. Mas quando na história do mundo, o povo de Deus foi maioria? Quando? Nunca. Mas você vai falar assim, mas o cristianismo é a religião, segundo as pesquisas do mundo ocidental, o cristianismo é a maior religião do Ocidente. Mas isso não significa que é uma igreja de discípulos. Isso não significa. Lembra o que Paulo vai dizer, nem todo mundo que nasce em Israel é o quê? Israelita. O que Paulo está dizendo é que nem todo mundo que está na igreja é salvo, é o que Paulo está dizendo, lá em Romanos. Ou seja, o povo de Deus na história sempre foi a minoria. Sempre foi. Então a pergunta, ela passa a ser para nós aqui, que nós que estamos tentando, a testemunhar, a testificar o que está acontecendo com a nossa fé, que quando as pessoas não olham, não ficam espantadas do que Deus está fazendo na sua vida. E eu vou dar uma dica sua para você aqui. Sabe por que isso acontece? Porque nós misturamos a nossa fé com as filosofias mundanas. E quando você mistura a sua fé com a teologia da prosperidade, quando você mistura a fé bíblica com a teologia do coach, quando você ouve qualquer pessoa sem discernimento bíblico, porque o cara fala de Jesus e você acha legal, não significa que aquilo é bíblico, gente. Quando você faz essa diluição da sua fé, você está enfraquecendo o que Deus está fazendo por intermédio de você. Perceberam? Agora veja. Olha que interessante. Final do versículo. É Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aonde ou onde mais temos uma expressão semelhante? Aonde você acha essa expressão semelhante? Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Para você não errar, eu vou te ajudar. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita aí, nos céus. Sabe o que Raabe está dizendo? Que Deus é soberano, tanto nos céus quanto na terra. Sabe o que Raabe está fazendo? Raabe está quebrando com a idolatria do tempo dela. Porque os deuses, ela está dizendo assim, os meus deuses, talvez sejam deuses só no céu. É o que Raabe está dizendo. Talvez os meus deuses, eles sejam deuses assim, só no céu, porque é diferente do Deus de vocês. O Deus de vocês, ele é tanto nos céus, como ele atua aqui na terra em favor de vocês. E daí o Kuyper, ele vai dizer uma coisa que eu acho fantástica. Ele vai dizer o seguinte: não há
1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Não há. Porque o nosso Deus, o nosso Cristo, Ele é Deus nos céus e na terra. Ele é soberano nos céus e na terra. Perceba. Por último, está vendo o coach de tempo? Vamos ver se eu consigo. Viva a sua vida à luz do Evangelho. Viva a sua vida à luz do Evangelho. Olha o que diz o verso 25. Não foi justificada pelas obras. E o que o texto nos mostra? A verdade, a verdadeira fé é demonstrada por quê? Por ações. A verdadeira fé, ela é demonstrada por ações. Raabe coloca-se inteiramente em conflito com seu próprio povo. É incrivelmente arriscado. No entanto, ela faz tudo porque tem fé em quê? Tem fé em Deus. Veja, ela esconde os espias. Ela entra em conflito com os interesses políticos, sociais do império de Jericó. E Jericó é uma cidade império, é uma cidade fortificada. Tem um rei, tem um líder, tem impostos, tem muita coisa envolvida. E Raabe, ao reconhecer que Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, ela está reconhecendo que esse Deus é o Senhor de todas as coisas e vale a pena arriscar a própria vida por Ele. É o que ela está fazendo. E ela arrisca. Então perceba, é fácil afirmar que você tem fé. A fé é fácil de se afirmar. No entanto, a coisa mais difícil de você fazer é demonstrar no seu cotidiano que a sua fé funciona. E o que Tiago está fazendo com a gente é espremer o nosso coração, é espremer a nossa vida para essa realidade. Não é preciso muito para dizer que você é um cristão. As pesquisas nacionais nos países ocidentais continuam a refletir um alto número de pessoas que fazem exatamente isso. No nosso país, 1/3 do nosso país diz que é evangélico. Pergunta o que mudou? Qual é a diferença que isso faz? Qual é a diferença política? A gente elegeu... Não elegemos. Não elegemos. Não elegemos. Não elegemos bons deputados, não elegemos bons senadores. O sistema continua o mesmo, a corrupção continua a mesma, a violência continua a mesma. Mas você quer dizer então que eu não sou a favor de ninguém, eu sou a favor do reino. Deixa eu deixar isso bem claro para vocês. A questão aqui não é direita e esquerda, aqui a questão é o reino de Deus. E se estivesse fazendo algo de diferente, eu falaria para vocês. Mas a questão é essa, nós somos hoje no Brasil 1/3 de pessoas que se dizem evangélicas. Seguidoras de Cristo Jesus. Mas qual é a diferença real, prática, visível? Às vezes nenhuma. Nenhuma. E não adianta. Perceba, é tão fácil dizer, é tão fácil quanto dizer algumas palavras, quando você diz que é evangélico, a gente desvaloriza isso. Existe uma depreciação, uma inflação, nesse negócio de eu sou discípulo de Jesus. Porque um discípulo faz exatamente o que o seu mestre manda ele fazer. Isso é um discípulo. Um discípulo caminha
nas pegadas. Sabe o que significa discípulo na perspectiva bíblica? Não é conhecimento somente. Conhecimento também, porque fazia parte do discipulado. Então, o rabino, na perspectiva bíblica, tem o seguinte: o rabino tem os seus discípulos. Então, o rabino ia à frente ensinando os seus discípulos. Isso de maneira visível, né, física, mas também intelectual e espiritualmente. E tinha um ditado. O ditado era que a poeira do seu rabi, ou do seu rabino, como? Impregne em suas vestimentas. Por quê? Porque conforme você anda, ou conforme você caminha, a poeira do rabino, levantada pela sandália do rabino, de tão perto que você estava dele, transformava quem você era. Isso é ser um discípulo. Isso é ser moldado ao caráter de Cristo Jesus. Mas é fácil você dizer: eu sou evangélico. É fácil você levantar a mão. É tão fácil quanto você preencher ou colocar isso num comentário na rede social, no Facebook. Sabe, eu estou numa campanha, eu vou começar uma campanha. Não seja um evangélico de rede social. Porque evangélico de rede social envergonha a igreja de Cristo. Estou falando sério. Não seja um evangélico de rede social. E eu posso falar, porque você pode olhar minha rede social, só tem foto dos meus filhos. Ah, porque você não está dando testemunho? Não, eu estou dando testemunho na vida real para vocês. Para o meu vizinho. Eu dou testemunho na forma que eu trato a minha esposa. Eu dou testemunho quando eu pago as minhas contas direitinho. Não fico devendo para ninguém na praça. Eu dou testemunho quando eu trato bem o frentista do posto de gasolina, falando: qual é o seu nome? Boa tarde, meu senhor. Dando a mão para ele. E isso eu dou o meu testemunho enquanto igreja de Cristo Jesus. Agora você pegar a sua rede social, ficar botando o versículo. Deixa eu parar porque o meu coach de tempo já olhou para mim ali e falou que eu vou fracassar hoje. Então vamos lá. Olha só. Se o rei descobrisse que os espiões judeus estavam na casa de Raabe, a sua família e ela provavelmente seriam enforcados ou qualquer outra punição pior com a morte. Isso era uma traição. A vida de Raabe estava em jogo. Como Tiago, Hebreus também aponta ela como um herói da fé. Por isso ela se torna uma heroína da fé. Ela abriu mão da sua própria vida em favor daquilo que Deus estava fazendo na história. Mas ela é uma heroína da fé por causa dos seus, não dos seus rituais ou das suas atividades religiosas. Não! Ela é uma heroína da fé porque colocou a sua vida e tudo aquilo que ela tinha de mais precioso nas mãos de Deus. Isso qualificou ela como uma heroína. Isso, essa confiança cega, essa radical obediência ao reino de Deus, sem hesitação, sem trocas. Ela não pediu absolutamente nada para Deus, a não ser misericórdia. Ela não pediu um lugar no reino, uma nova estalagem. A única coisa que Raabe pediu foi a própria vida. A única coisa que ela pediu foi misericórdia. Ela arriscou tudo, indo contra toda a sua cultura ao seu redor, e nós temos medo. Nós temos medo, às vezes, de arriscar algumas coisas, alguns centavos. Nós temos medo de arriscar alguns centavos pelo reino de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estamos dispostos a correr algum risco para a glória do nome de Deus? É sério. Você está disposto a correr algum risco?
algum risco. Talvez você ser taxado de crente bobo, porque você faz tudo certo. Qual o risco que você está disposto a correr? Veja, quero convidar você a refletir sobre 2 pontos. Primeiro, o último versículo do capítulo 2. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Lembra que eu falei que na mentalidade judaica não tem divisão, tricotomia, dicotomia, tudo é uma coisa só. Nefesh, um homem vivente, Gênesis capítulo 1. Então deixa eu lembrar vocês disso. Para Tiago é a mesma coisa, está dizendo, não existe a possibilidade de corpo sem alma. Assim como não existe a possibilidade de uma fé bíblica sem obras. Pegou? É isso que ele está dizendo. Deixa eu te fazer uma pergunta para você orar. Nem sempre vivemos aquilo que dizemos que acreditamos, mas sempre acreditamos no que vivemos. Então a pergunta é, estamos demonstrando atos que vêm da verdadeira fé bíblica? Ou corremos o risco de nos esconder atrás de afirmações de fé, que às vezes são corretas, afirmações corretas de fé, mas nós estamos nos escondendo, porque elas não têm evidência no nosso estilo de vida. Se a tua fé não transforma o seu estilo de vida, eu gostaria de convidar você ao arrependimento nessa noite. Se a sua fé não molda o seu estilo de vida, você precisa se arrepender. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e a gente orar sobre isso? Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, ó Pai, através da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, colocar os nossos corações e fazer dessa música uma oração de entrega, Senhor. Mais do que ler, ó Deus, nós precisamos viver Jesus. Muitas vezes, a nossa fé é uma fé intelectual. É um dogma vazio. E a doutrina verdadeira, ela é expressa no dia a dia, na vida contagiante do nosso Mestre Cristo Jesus. Senhor, mais do que ler, mais do que falar, nos faça viver como Jesus. É o que nós oramos. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe